Bom dia a vocês, né? Só para a gente retomar algumas discussões e caminhar com a programação da disciplina de teoria literária, né? No vídeo passado, na aula passada, nós colocamos para vocês, né, a questão da unidade 1, que é a teoria da poesia, né? E o que é que nós temos nessa unidade 1, né? Então nós vimos a relação da linguagem poética, né? Como é que se constrói essa linguagem poética, a questão da subjetividade, a questão da conotação que envolve, né, as figuras de linguagem, via conotação, essa questão da plurissignificação do texto poético e da monossignificação do texto referencial, né? A questão da metalinguagem, que é a linguagem poética se voltar para si mesma, né? E a questão da relação desse texto poético com outros textos, né? Que e remete à questão da intertextualidade. Então nós vimos isso, né? E entramos para aquilo que a gente chama, né, da forma externa do poema. Como é que funciona essa questão da estrutura, né, do poema. Então, para a gramática, o verso, né, que está lá no poema base, né, que ele tira para essa unidade, que é a Aviso aos Náufragos, o verso não é assim que é a vida, né? Tem 9 sílabas gramaticais. Foi aqui que nós paramos, né? Tem 9 sílabas gramaticais. Porque se você for contar gramaticalmente, né, você vai ter que contar todas as sílabas. Mas poeticamente, a gente vai observar que isso não se dá dessa forma, ok? Primeiro, né, a última tônica do verso é vi. Nós não vamos contar a sílaba da, porque nós só contamos poeticamente até a última sílaba tônica, como nós já vimos. E aqui, ó, não é assim que é a vida, né? Não é assim que é a vida, né? Então nós só temos uma sílaba. Aí nós vamos considerar apenas 7 sílabas, ok? E no outro nós vamos considerar 9 sílabas. Não é assim que é a vida, né? Vamos abrir a boquinha 9 vezes, né? E vamos contar a que vem depois da sílaba tônica. E aqui nós vamos juntar. Quer a vida. Ok? Aqui até saiu com um errinho, né? Ah não, tá certo. Aqui. Quer a vida, né? Ele junta. Ok? Então, em qualquer poema que isso aparecer, você vai contar dessa forma. Bom, e como é que se dá a classificação disso, né? Ou seja, qual é o tamanho dos versos e como se chamam, né, os versos que possuem tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5, né? Tamanho 6, tamanho 7. Como é que se dá isso? Né? O verso tem infinitas sílabas? Tem. Né? E tem versos que são medidos. Então o verso que tem apenas uma sílaba tônica, né, ele se chama monossilábico. O verso que tem 2 sílabas, dissilábico. 3 sílabas, trissílabos. Tetrassílabos, 4 sílabas. 4 sílabas, tetrassílabos. Redondilha menor, ou 5 sílabas, pentassílabos. E como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que contar observando aqueles 2 detalhes. Eu só posso contar até a última sílaba tônica, e as sílabas que forem mais ou menos iguais, eu tenho que juntar. Então, eu tenho que ver se o autor fez isso. Você pega, por exemplo, os poemas de Camões, isso aqui é muito usado, já disse, na literatura clássica, né? Normalmente Camões utiliza versos regulares. Então você pega lá, né? Amor é fogo que arde sem se ver, 10 sílabas. Ferida que dói e não se sente,
ferida que dói e não se sente. 10 sílabas. É um contentamento, descontém, 10 sílabas. É do que desatina sem doer, 10 sílabas. Entendeu? Quer dizer, e isso vai aparecer em quase todos os poemas de Camões, se não em todos. Né? Você pega alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontém. A diferença desse segundo para o primeiro, né, é que no primeiro há uma espécie de coincidência das sílabas, né, e no último não. Né, a última sílaba é sílaba átona. Né, a última sílaba é sílaba átona. Então, ó, partis, a tônica é tis. TE nós não vamos contar, né, porque é sílaba átona depois da última tônica. Ok? E assim nós vamos sucessivamente. E qual é o maior tamanho do verso? É o verso 12 sílabas. É o chamado dodecassílabo ou alexandrino. Ok? Bom, aí vem as rimas, né? As rimas, elas também possuem uma classificação, né? Que é muito usada, né? Também na poesia clássica, né? Professor, mas tem poesia modernista, tem poesia pós-moderna, né? Tem poesia contemporânea, né? Rimada? Tem, né? Mas isso não é a dominante, quer dizer, não é o comum. O comum é você ter poemas sem métrica e sem rima no modernismo. Mas isso aqui vai ter onde? Na maior parte das vezes, ou na maior das vezes, até o romantismo, no máximo. Né? Quando você tem aquele tipo de verso, que é o verso metrificado, que não é rimado. Aí depois disso você vai ter novamente um retorno ao clássico, em termos formais, né? Com o parnasianismo e o simbolismo. Embora o simbolismo traga muitas características que depois serão características da modernidade. Bom, e aí você tem a classificação das rimas, né, como em relação aos sons, né, que ela é chamada de consoante, né, onde você tem a rima total, né, desde a vogal tônica, aqui como em asa e casa, rima tudo, ó, é tudo igual, A, S e A, S e A, e a consoante aberta e fechada, bela com estrela, ok? Então você tem tudo igual, E, L, A, E, L, A, não importa se aberto ou fechado, ok? Bom, aí você tem a rima toante, que rima apenas a vogal tônica. Por exemplo, quando você tem asa e cada, né? Você tem A, S, A, D, A. Aqui está diferente a consoante, mas ela é chamada toante porque as vogais são coincidentes. Aí você tem rima exterior, né? Que é sempre no final dos versos, né? Sempre no final da linha, como eu mostrei no Camões, né? E você tem a rima interior, que é uma rima que pode ocorrer dentro do próprio verso. Estou cansado, mas não acabado. A rima está dentro do próprio verso. Cansado com acabado. Ela é perfeita? Ela é desse tipo aqui? Não, ela é desse tipo aqui. Porque só vai rimar o final e vai ter a diferença entre as consoantes. Cansado com acabado. Uma é D e a outra é B. Bom, aí aqui tem as rimas ricas, que rimam classes gramaticais diferentes, leviana com ana, né? Aqui ó, tudo igual, e aqui, né, rimam as classes gramaticais diferentes, porque leviana é um substantivo,
aliás, perdão, um adjetivo, né? E aqui Ana é um substantivo, né? Ok? Então, toda vez que você tiver coincidências, né? Você vai ter total, né? Coincidência total, você vai ter rima consoante. Coincidência parcial, toante, né? Exterior, sempre no final do verso, como nós vimos ali no Camões. Interior, sempre dentro do verso, como nós vimos, acabada com, como foi que eu falei? Foi acabada com, deixada, foi isso? Mais ou menos isso, né? Então você tem dentro do próprio verso a rima, né? A diferença aqui é que você pode ter a rima interna e externa, você tanto pode ter nesse estilo aqui, com as consoantes diferentes, né? Como você pode ter com as consoantes iguais, ok? E ainda as rimas podem ser classificadas, né? Como rimas que são pobres, né? E rimas que são ricas, né? As rimas pobres vão ter a mesma, as palavras formadas pelas mesmas palavras, né? Da mesma, como que se diz, da mesma classe gramatical, né? Então eu tenho, por exemplo, que não foi o caso aqui, né? São classes gramaticais diferentes, aqui é um adjetivo, aqui é um substantivo. Quando a rima for pobre, eu vou ter dois adjetivos ou dois substantivos, ok? Em relação ao aspecto sonoro, né? Elas são pobres, né? Porque elas têm sons idênticos. Então aqui, ó, as rimas podem ser ricas também quanto ao aspecto sonoro, quando acontecem a partir da consoante que antecede a vogal temática. Tá aqui, ó, espaço com compasso. Embora você tenha dois S aqui no cedilha aqui, esses sons são idênticos, né? Retomando o poema Aviso aos Náufragos, do poeta Paulo Leminski, é visível a ocorrência de rimas no final dos versos da primeira estrofe. Então, é um recurso muito utilizado na poesia clássica, mas você pega um compositor e um poeta, né, como Paulo Leminski, né, que escreve, né, usando, em parte, nesse poema, usando a rima. Né, ok? Então, a rima está aí, né, num poema, que é um poema, digamos assim, dentro do contexto da pós-modernidade. Bom, aí aqui ele cita quais são essas rimas que aparecem e a forma como aparecem, perdão, no poema do Leminski, né? E aí ele fala num tipo de rima chamada misturada, né? E por quê? Porque nós também temos a classificação das rimas quanto à posição, né? Então, aqui, né, no final do verso, né, as rimas podem ocorrer e coincidir nos polos, né, no meio, né, entre um verso e o outro, né? Então aí eu tenho rima emparelhada, que é quando ocorre ao par, certo? Interpolada na estrofe, ou seja, no primeiro verso e no último verso, certo? Então quando eu tenho aqui, ó, no primeiro verso e eu tenho a rima aqui no último verso, ela está entre os polos, então ela é interpolada, ok? Emparelhada, ela está aqui, ó, uma junto da outra. Cruzada, ela vai ocorrer aqui, ó, essa com a terceira e essa com a quarta. Então forma um cruzamento sonoro, ok? Esse com esse aqui com esse e esse aqui com esse. Esse é o cruzado, tá vendo? E esse vai cruzar com esse. Então essa é cruzada. Emparelhada e interpolada. Ok? Se não ocorre dessa forma, tá aqui, ó, como
professor falou na apostila. Ela é misturada. Ok? Por quê? Porque não ocorre em nenhuma dessas posições que eu falei. Nem assim, tá certo? Ok? E nem entre um e outro, ó, entre esse e entre esse, no cruzamento. Então ela ocorre, tem rima, mas não é em nenhuma dessas posições. Então ela é chamada de rima cru ou rima misturada, ok? Se não for nenhuma daquelas posições que eu falei, ela é misturada. Bom, aí ele começa a mostrar como é que funciona essa questão das estrofes, né? De que forma nós temos e classificamos as estrofes, né? E definimos também, né? Ele vai mostrando, né, que nós tivemos várias definições e tivemos algumas classificações. A estrofe recebeu várias denominações diferentes, né? Em diversas épocas, né? A estrofe se chamou estrofe, estância, cobra, talho. Você pega, por exemplo, a poesia popular, a poesia de cordel, né? Já é um outro nome, normalmente é cobra, né? Ficando por fim o termo estrofe como o mais usual, né? Para nós aqui, mas se nós sairmos daqui, nós vamos ver outros nomes por aí afora, né? Quer dizer, para nós aqui que eu estou dizendo, nós brasileiros, né? Bom, a estrofe costuma ser confundida na música com o refrão, não tem nada a ver. Refrão é um tipo, né? É conhecida também como refrém ou estribilho. As estrofes podem ser, aí ele classifica, né? Simples, formada por versos regulares. E o que são versos regulares? Está lá onde nós falamos, lá em cima, né? Anteriormente. Versos regulares são aqueles que apresentam métrica e rima. E eles possuem, então, o mesmo tamanho. Compostas, versos quebrados. Nós também vimos lá, né? Apresenta a rima, mas a métrica não é perfeita. Os versos livres são versos de qualquer medida, né? Tem ritmo? Tem, mas isso é outra discussão. No poema Aviso aos Náufragos, as estrofes são livres em número de versos. Uma estrofe tem 7 versos, a outra tem 5, a outra tem 11. Coisa, por exemplo, que você não vai achar nunca nos Lusíadas de Camões. Os Lusíadas são um poema, né, que tem estrofes medidas e versos medidos, ok? Por isso é um poema clássico, né, formalmente falando. E nos poemas de forma fixa, as estrofes podem ser ainda, né, classificadas de acordo com o número de versos, ok? Nós não classificamos o número de versos de acordo com o número de sílabas. Uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, dissílabo, lembra? Eu até falei que no soneto, né, que era uma forma clássica, nós tínhamos normalmente os decassílabos ou os alexandrinos, né? Que são versos maiores, versos de 10 sílabas ou versos de 12 sílabas. As estrofes também vão se classificar de acordo com o número de versos, ok? Então, o monóstico, né, é a estrofe que tem apenas um verso. E tem estrofe de um verso só? Tem. Verso dístico, estrofe que tem 2 versos. Tercetos é o que encerra lá o soneto, né, que eu mostrei para vocês. São 2 quartetos e 2 tercetos. Então são 2 estrofes de 4 versos no soneto e 2 estrofes de 3 versos. Aí quintilhas, estrofe com 5 versos. Sextilhas ou septilhas, estrofe com 7 versos. E assim sucessivamente, até a 10ª, né? Ok? Bom, em esta página, por exemplo, temos um verso octassílabo, 8 sílabas poéticas. Aqui tem um errinho. 8 sílabas poéticas, né? Então, ele está fazendo referência ao texto que está lá na apostila, na sua unidade de vocês, ok? Então, esta página, por exemplo, né,
que é o aviso ao náufrago, é o octassílabo, 8 sílabas poéticas. Ó. Esta página, por exemplo, e a estrofe a qual pertence de 7 versos é uma septilha, certo? Então, o verso, né, em outras palavras, o verso é o octassílabo, porque tem 8 sílabas poéticas, ok? E está numa estrofe de 7 versos, então está numa septilha, ok? Bom, aqui também, ó, é octassílabo por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, porque eu só vou contar até a última sílaba tônica. E essa daqui? Essa eu não conto, porque ela é a sílaba átona que vem depois da tônica, ok? Bom, aí nós temos, eu falei para vocês lá no comecinho sobre as figuras, né? E aqui ele trabalha algumas figuras de efeito sonoro, né? Que ele chama de ocorrências, né? Que são comuns você encontrar na estrutura do poema. Por quê? Por que essas figuras são comuns de encontrar na estrutura do poema? Porque nós já vimos, a poema, a unidade, né, de forma e de sentido. Eu tenho uma estrutura interna, né, e tenho uma estrutura externa. Então, o signo poético, ele tem uma relação de uma proximidade muito forte entre som e sentido. Ele traz uma lembrança. O som normalmente remete a um sentido, a um significado. Né? Então, você pega, por exemplo, poemas comuns, né? Poemas, inclusive do nosso simbolismo, em que isso é observável plenamente. Né? Você pega o poema Vozes Veladas, né? Violões que choram, né? Vozes veladas, veludosas vozes, né? Vozes veladas. Você tem esse sibilante, aí esse som sibilante, vozes veladas, você vê, né? Você já percebe, né, a sensação aveludada da voz, né? E percebe que essa voz está distante pelo sibilante, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpia dos violões, percebe? Então são violões que choram, né? O nome desse poema. Então você tem essa figura, né? Que é a chamada aliteração, quando a repetição é feita com consoantes, como nós vimos agora nesse poema, né? E também podemos ter as assonâncias, né? As assonâncias são o contrário, são repetições de vogais. A aliteração é repetição de consoante e a assonância é repetição de vogal. Professor, isso remete ao que no texto? Bom, isso depende. Depende do contexto que está ali. Né? Ok? Mas está aqui, ó, ele citando, né? Alguma coisa que cala. Né? Alguma coisa que cala. Aí quando você pega os 2 seis, né, que compõem a aliteração, né, desse verso, tá certo? Você pega os 2 seis, aí você diz assim, o que diz o sei? Não diz nada. Cala, percebe? Então alguma coisa que cala. O som já remete a esse silêncio. O som já deixa de dizer. Se você for dizer só o seu, você não diz nada. Não diz nada. E cala também. A mesma coisa, o C. Ok? O encadeamento em jambemã, eu falei para vocês no início desse vídeo, né? É um verso que se encerra só no verso subsequente. Então você pega aqui, ó, e vai criar uma imagem, né? Uma folha dobra e cai no teu ombro esquecida. Você tem aqui, ó, o verso total deveria ser uma folha dobra e cai no teu ombro esquecida.
Mas ele pega e quebra o verso aqui, e o verso só vai se encerrar aqui. Ok? E por que ele quebra aqui o verso? Por que ele não deixa o verso inteirinho numa linha só? Porque ele cria a imagem. Qual é a imagem? A imagem da folha quebrando, né, e caindo. Né? Percebe? O movimento da folha, que é esse movimento aqui que ele faz no verso. Ó. Entendido? Aí o verso, ao invés de ir reto, né, uma folha dobra e cai no teu ombro esquecida, ele vai fazer uma folha dobra e cai no teu ombro esquecida. Vai dar o movimento da folha caindo. Você pode pegar qualquer folha e soltar assim, que ela não vai cair reta, ela vai cair fazendo este movimento. Ok? Isso aqui é uma imagem. Né? Ele construiu uma imagem. Ok? O paralelismo, né, é a repetição integral ou parcial, né, de um verso, muito caracterizado pelo uso da anáfora. Né? Quando for no início do verso, ele vai ser chamado de anafórico, inclusive. Né? E quando ele for total, quando ele for integral, repetição total do verso, nós vamos chamar de paralelismo total. Você professor, mas isso só acontece na literatura antiga, né? Nos textos antigos, nas letras de músicas antigas e tal? Não. Pega um escritor, um poeta, né? Não sei se eu posso chamar de poeta, mas um músico, um letrista, como o Djavan, né? O Djavan utiliza muito esses recursos, né? Principalmente os usados na Idade Média. Né? Você pega lá o Meu Bem Querer, né? Que foi a música que explodiu do Djavan na época, né? Você pega lá, você tem a repetição integral, tem o paralelismo total do primeiro verso. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer, tá vendo? O verso primeiro está repetido em todos os começos de estrofe. Isso é um paralelismo. Meu bem querer, meu encanto, estou sofrendo tanto amor, e o que é o sofrer? Para mim que estou, né, jurado para morrer de amor. Então, o meu bem-querer vem em todas as instâncias, todas as estrofes, ok? Então, isso aqui é paralelismo, né? Palavra que é repetida no início, né? Ou, né, no final, né, integral ou parcial do verso, ok? E aí ele pega como exemplo palavra, vocábulo, símbolo e página, papiro, folha. Essa ideia, né, que o verso daquele poema que ele está trabalhando do Leminski, né, traz, né? Ok? Bom, e aí tem um tipo de composição que ele cita, né, e que todos vocês conhecem bastante, já devem ter feito para as namoradas, os rapazes, né, ou as meninas devem ter feito aí para os namorados, ou para o filho, ou para a filha, né, que é o acróstico, né? O acróstico ele se constrói a partir das iniciais, né, dos nomes das pessoas. Né? Então nós pegamos o nome, né, e aí saímos construindo os versos a partir dessas iniciais. Atualmente, né, quase não se usa, né, esse expediente mais do acróstico. Né? O que é uma pena, porque a gente tinha grandes criações, né, com os acrósticos, coisas criativas mesmo. Né? Então nós temos aqui, né, vários exemplos, né, que ele vai citando, né, de estruturas de acróstico. Né? Então ele diz que atualmente quase não se usa esse expediente, né, um descrédito que se abateu sobre a finalidade do acróstico, que é uma poesia encomiástica, uma poesia elogiosa, né, para conquistar, né, alguém. Então, lindos como girassóis, na manhã íamos brincar de leva e trás com as borboletas azuis. As flores únicas testemunhas rabiscavam cores no vazio ao receber tal poema. Lia-se derretia de amores na poesia, tanto na forma, né, como a estrutura, quanto o fundo do conteúdo. São importantes para a nossa compreensão da mensagem poética. É claro que ele está fazendo um acróstico com as iniciais do nome Lia. Ok? Entendido isso?
Então, na verdade, né, um acróstico, todas as vezes que você colocar o nome da pessoa e cada verso, né, que você escreve, você usar a letra, né, do nome daquela pessoa. E aí, nós entramos para os aspectos gramaticais do poema, né, para podermos então finalizar essa primeira, né, unidade. E quais são esses aspectos gramaticais? Nós vamos ver agora no próximo vídeo.